Salve galera do YouTube, tudo bom com vocês? Sou o Rick343 e hoje eu não estou trazendo uma gameplay, e sim uma teoria. Você fala, teoria? Sim, como vocês já estão vendo aí na imagem e também vocês leram no título, obviamente, eu vim trazer uma teoria de Five Nights at Freddy's, um jogo de terror que vai ganhar, vamos dizer, uma sequência, que é um spin-off, um jogo que não é da série, mas tem o mesmo nome, de RPG. Bom, a minha teoria faz sentido, mas meio que não tá toda completa. Tem algumas peças que ainda, tipo, por que isso aconteceu? Entendeu? Tipo, isso aí aconteceu, mas por quê? Quem fez isso? Como fez isso? Tem algumas peças. E mais pra frente eu vou trazer uma teoria mais avançada do que essa, pesquisada e várias outras coisas. Primeiro, vamos começar. A minha teoria começa com o Homem de Roxo. Aí você fala, quem é o Homem de Roxo? Se você não sabe, o Homem de Roxo é o Purple Man ou Purple Guy em inglês. Em português eu só traduzi Homem de Roxo. Esse homem, em uma outra teoria que é mais conhecida, e tem um carro buzinando aqui na rua, feliz do caramba, o Purple Guy, em umas teorias, ele meio que matou umas 5 crianças e botaram a alma dessas 5 crianças em animatronics. Outra teoria dizem que ele matou 6 e o Puppet foi uma das crianças que ele matou. Mas nunca houve isso, nunca foi falado nisso em nenhum jogo, só em um minigame. O minigame mostra que o Purple Man mata a criança. Então, só pra vocês ficarem cientes, Purple Man é o Homem de Roxo, só que é só tradução. Mas vamos à minha teoria. Em Five Nights at Freddy's 4, encontramos uma criança que vai com o trabalho com o pai e depois de 5 festas, ela sofre o beat de 87. Então vamos à minha teoria. Primeira parte da teoria, quer dizer, me desculpe. Aquela criança é filha do Purple Man e por isso a cada dia ela tem que ir com o trabalho com o pai, pois ela é pequena e não sabe se defender. O jogador que a gente joga simplesmente não é aquele garotinho que sofre beat, e sim o irmão dele. Porque se você ver no quarto daquela criancinha, não tem 2 portas. Se eu não me engano, não tem nem armário no quarto da criança. Mas do irmão não foi mostrado. Então eu acho que é sim. Porque ele que levou, vamos dizer, a morte do seu irmão. E como ele levou a morte, ele fica imaginando na mente dele os animatronics querendo por vingança matar ele pelo que ele fez. Porém, essa criança, né, que tá sendo atormentada pelos animatronics, que é o irmão daquela criancinha, eu acho que ele é Jeremy. Se você não sabe quem é Jeremy, é o personagem principal do Five Nights at Freddy's 2. E o Jeremy se redimiu e decidiu trabalhar junto com o pai. Agora vamos à parte do pai. Após ele descobrir que seu filho morreu, o pai ficou maluco, pois aquela criança era, vamos dizer, o filho dele que ele mais amava. Era o filho que sei lá, que era o único tesouro dele. Aí você fala, mas ele tem outro irmão. Mas o irmão, como é adolescente, ele era meio abusado e só decepcionava o pai. Porque ele não era, tipo, estudioso. Ele vivia mais na bagunça e repetia de ano. Então aquela criancinha, como não fazia bagunça, ela passava e era super obediente. Então ele amava ela. Depois da morte, ele tentou descobrir quem foi que matou o seu pobre filho. E ele descobriu que foi aquela turminha que levou a criança e o homem que estava na fantasia. Aí você fala, mas o que o homem tem a ver?
o homem simplesmente poderia ter chegado um pouco para trás, ou simplesmente ter tirado a criança da boca. E então ele mata o próprio filho por sede de vingança. E após ele matar os 2 filhos, ele pensou em suicidar. Mas em vez disso, ele matou, né? Ele não tentou, ele conseguiu matar mais 5 crianças. E essas 5 crianças eram filhos daquelas outras crianças. Então, aí você fala, meu Deus, quanta criança, não tô entendendo nada. Vamos por parte. Existe um grupinho de adolescentes que levaram aquele garotinho do Five Nights at Freddy's 4 pra boca do Fredbear, que é aquela fantasia lá. Então, o pai matou o próprio filho, matou o Jeremy no Five Nights at Freddy's 2, e depois ele foi atrás daqueles outros adolescentes. Só que eles tiveram filhos. E aquelas outras 5 crianças que ele mata e bota no corpo do Fred, Foxy, Chica, Bonnie e Fredbear e os outros, aquelas crianças eram filhos dele. Então ele matou e botou a alma nos animatronics que ele tanto amava. Porque ele queria que os animatronics fossem pra ele mais do que animatronics, fossem pessoas que os amavam. E aí você fala, Thiago, mas um pouco no início na teoria, você falou assim, que ele ia se vingar de todas aquelas crianças, daqueles adolescentes e do homem. Cadê o homem? O homem ficou velho e trabalha em Five Nights at Freddy's 3. Sim, naquela pizzaria toda destruída. Como ele amava a pizzaria, ele não se importou com o lugar, porque trazia ótimas lembranças. Porém, o seu maior pesadelo era Springtrap. E o Homem de Roxo descobriu que ele estava trabalhando e decidiu entrar na farda de Springtrap para matá-lo. Sim, que nem ele, vamos dizer, ele deixou sua criança morrer. Ele podia ter muito bem tirado da boca dele. Mas não, ele deixou a criança morrer na frente dos seus olhos. E no Five Nights at Freddy's 3, por isso que quando a gente toma um jumpscare, ele só precisa aparecer, pois ele é muito velho e toma ataques cardíacos. E aí você fala, mas e os Phantoms? Os Phantoms são memórias, aquilo ali só é da cabeça daquele homem. Aquilo ali só é da cabeça dele, aquilo ali não tem sentido. Aquilo ali nunca existiu. Ele toma sustos, mas mesmo assim não morre, porque não é algo que encosta nele, é algo do psicológico dele. E aí vem a parte do que a teoria está incompleta. Vamos às incomplexidades, vamos assim dizer, não sei como é que se fala. Por que aquele homem que estava na farda de Fredbear, que deu o beat de 87 daquela criança, imaginava os Phantoms? Por que ele fazia isso? Não tem o menor sentido. E não teve nenhum relato de aquela outra criança que tinha a máscara do Fox, que era irmão da criança que sofreu o beat de 87, fosse o Jeremy. Por que ele é o Jeremy? Ele podia ser um Mike Smith. Eu acho que Mike Smith, sei lá o nome do Five Nights at Freddy's 1. E o que aconteceu com o Five Nights at Freddy's 1? Quem é Mike? Por que Mike tá lá? Não faz sentido. Quem é Mike? Mike é o que? De quem? Muito bom. E antes de terminar, que eu tô vendo que o vídeo tá tendo 9 minutos, eu vou falar mais uma teoria, que é uma teoria rápida que eu tava pensando assim e eu decidi também compartilhar. Essa minha teoria diria que o Purple Guy, ou vamos assim melhor dizer, Purple Man, na verdade, sempre foi sempre foi o herói e nunca foi o vilão. E você fala, como assim? E quem foi o cara que matou eles todos?
Na verdade, o cara que matou eles todos seriam o Funny Guy. E Funny Guy e Purple Man não eram a mesma pessoa. Eles só eram confundidos por Funny Guy ou Funny Man, do jeito que vocês querem chamar. Porque Funny Guy simplesmente vestiu-se de roxo por inveja e decidiu matar todas as criancinhas e culpar. Mas aí tem uns porquês dessa teoria. Por que ele decidiu fazer isso? Do que ele tinha inveja? Porque o Purple Man não impediu. E terminando de completar essa segunda teoria, a pergunta que não quer se calar dessa segunda teoria: se Funny Guy não matou ninguém, por que vamos... Não, porque Funny Guy matou. Por que o Purple Man não... Se o Purple Man não matou ninguém, por que ele é culpado? Não, por que ele, vamos dizer, aparece no jogo? Ele, na verdade, aquele último que é atormentado pelas crianças é sim o Purple Man. Ele é atormentado pelas crianças porque as crianças pensam que foi ele, mas não foi. Foi o Funny Guy. Bom, é isso. Essas foram minhas duas teorias. A primeira foi a teoria que eu realmente penso que seja algo próximo disso. Só tem que implementar o Five Nights at Freddy's 1, botar algumas coisas de lá. E a outra teoria, a segunda teoria aí, meio que, sei lá, veio na minha mente, sei lá, ontem, tá ligado? E eu decidi, vamos falar no vídeo também. Se você gostou, dê o seu like e adicione os vídeos aos favoritos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. É isso, cara. Adicione as notificações para receber os novos vídeos. É isso, galera. Fui. Falou.